Então, vamos lá. Retomando. Retomando a nossa trajetória, né? Sobre funções. Agora a gente vai para o gráfico. Então, como a gente viu no gráfico de uma relação binária, o gráfico da função ele funciona da mesma forma, ok? Algumas informações que estão aparecendo aqui não são tão necessárias para o caso de função, como esse aqui dos quadrantes, ok? E essa informação aqui a gente não usa nesse caso, ok? Só mais à frente. Então, aqui, por enquanto, vocês podem desconsiderar. Mas o gráfico é esse, né? Temos aqui um plano cartesiano, a qual ele exibe o eixo do x, que é chamado de eixo das abscissas. Esse eixo aqui vai estar presente os elementos pertencentes ao domínio, ok? Então, o conjunto domínio, ele vai estar exposto, postado, sempre no eixo das abscissas. E os elementos da imagem vai estar aqui no eixo das ordenadas. Como está indicando um exemplo. A gente tem um M, que vai pertencer ao conjunto do domínio, ok? E ele está se relacionando com um N que está no eixo das ordenadas, portanto, pertence ao conjunto das imagens. E esse par ordenado, a gente pode dizer que é um ponto, certo? E aí ele dá um ponto A, certo? É assim que a gente lê o ponto A, aí entre parênteses o par ordenado. M, M, ok? Então, essa maneira de localizar pontos também foi descoberta, né? Descoberta não, foi projetada no século XVII por um matemático, né? René Descartes. Aí ele fez esse sistema de ligação de pontos e criou o gráfico de função. Ó, como é que a gente aplica isso? Não sei se vocês assistem telejornais, né? Ou, como é que eu posso dizer, pesquisas estatísticas também, que tem, tipo, quantidade de lixo, pesquisa de intenção de voto eleitoral para um determinado candidato. O que mais? A queda do dólar, né? Tudo isso é originário de leitura de gráficos, aonde temos a situação e temos para onde os valores tendem a subir e a descer. Tudo isso é, tipo, foi não vou dizer uma invenção, mas uma descoberta desse matemático que viveu no século XVII e que até hoje é utilizado. Então, o eixo horizontal, ele chama OX, né? OX quer dizer o quê? Ou 0x, ou tanto faz. Ele quer dizer o quê? Que ele é o eixo das abscissas. Esse eixo, como eu falei, vai estar presente os elementos que pertencem ao domínio, ok? E o outro eixo na vertical, o OY, que é o eixo das ordenadas, vai estar presente os elementos do contradomínio e da imagem, certo? A única diferença é que os elementos da imagem, eles vão estar relacionados com os elementos do domínio. Já o contradomínio não é obrigatório ele estar se relacionando, ok?
Então, a gente tem aqui, ó, o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados x, y. E tem o x pertencente ao domínio, como eu falei, né? Da função f. E y igual a f de x. Lembra quando eu falei que quando a gente exibiu lá os conjuntos? Aí, no conjunto A, tinha o x. Aí tinha a função f, a setinha, né? Que é a função. Aí o conjunto B e tinha lá um elemento f de x. F de x e y vão ser a mesma coisa, né? Eles são elementos de imagem, tá entendendo? Com uma única diferença, né? O y, ele vai pertencer ao contradomínio e à imagem também. Só que o f de x, ele só vai pertencer à imagem. É a única diferença que tem. Mas sempre que aparecer y ou f de x, vocês vão saber que é elemento correspondente à imagem. Beleza? Então, aqui, ó, o reconhecimento do gráfico de uma função. Para saber se o gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que qualquer reta perpendicular, uma reta perpendicular, gente, é quando elas se cruzam, certo? E formam um ângulo de 90 graus, ok? Isso que quer dizer uma reta, retas perpendicular. Aqui, ó, no eixo do x, né, deve intersectar no gráfico em um único ponto. Como foi dito, né, para ser uma função, todos os elementos do domínio têm que estar se relacionando com um único elemento da imagem. No caso, se o domínio se relacionar com dois elementos da imagem ou do contradomínio, né, isso já não é uma função. Ele tem que se relacionar com um único elemento. Já o contradomínio, né, ele pode se relacionar com quantos elementos for do domínio, não tem problema nenhum. Mas o mais importante, para se concretizar uma função, esse elemento do domínio tem que estar se relacionando com apenas um elemento do contradomínio. Aí tem alguns exemplos de gráfico, né? Aí, não sei se dá para ler, porque a letra é muito pequena, mas eu vou... Boa tarde, professor. Tudo bem, tá tranquilo. Aí, ó, qualquer reta perpendicular ao eixo do x, né, intercepta o gráfico em um único ponto. Portanto, o gráfico representa uma função, né, de x em y, ok? Aqui é vários tipos, né, de gráfico. Aí, ó, existem retas perpendiculares ao eixo do x que intercepta o gráfico em mais de um ponto. Portanto, o gráfico não é uma função. Vocês podem ver aqui, né? Que esse, essa linha aqui está, ele está formando uma reta perpendicular, né? Está perpendicular ao eixo do x e está tocando em um único ponto do gráfico, da função. Essa linha vermelha aqui, indica que é a função, ok? A forma da função. Já aqui, ó, ele toca em dois pontos. Se ele toca em dois pontos, então não é uma função. Ele está tocando aqui e está tocando aqui embaixo. Então, esse desenho aqui, ó, não é uma função. A mesma coisa aqui, uma circunferência. Como ele toca em dois pontos, né? Esse eixo perpendicular ao eixo do x, ele está tocando em dois pontos da circunferência, portanto, também não representa uma função, ok? Aí a gente vê o domínio imagem através do gráfico, né? Aqui a gente tem um exemplo, como eu falei, essa curva aqui, ele representa alguma função.
Não sei qual é, mas ele representa. Aí, quando a gente pega um elemento, um elemento do eixo do x, e obviamente vai ser o domínio aqui. Aí vamos associá-lo ou relacioná-lo a um elemento do contradomínio, que ele vai ser a imagem. Então você vê aqui, ó, esse elemento aqui A é o domínio e a sua imagem é o f de A. E aqui tem o elemento B, que está no domínio, e a sua imagem é o f de B. Ok? Ó, tá vendo? O domínio ele está nesse intervalo, né, que é de A até B, lendo assim de maneira mais extensa, é que o domínio é A menor ou igual a X e X menor ou igual a B. Ok? E aqui, né, essa linha vermelha vai ser a imagem. A imagem é de f de A até f de B, ou lendo por extenso, f de A é menor ou igual a X e menor ou igual a f de B. Beleza? E aqui a gente tem os resultados, né? Assim, tipo, saber através do gráfico se a função é crescente ou se a função é decrescente. Como eu falei, o tipo de notícias, né? A queda do dólar, a subida do dólar. Isso é um exemplo de função crescente e decrescente. Tem dia que o dólar sobe, isso quer dizer o quê? Quando o dólar está subindo, é que a função em cima do preço do dólar está crescendo. Quando o dólar está caindo, é porque a função que está sendo associada ali ao preço do dólar está decrescendo, ok? Aí, ó, por exemplo, aqui ele fez uma pesquisa de números de católicos e evangélicos, né? Que o número de católicos está diminuindo no Brasil, enquanto o número de evangélicos está aumentando. Aí também, como eu falei, o exemplo, né? Fecha em queda após 4 altas seguidas, o dólar, né? A questão da queda e do aumento do dólar. Também tem o mercado da inflação, né? A inflação, ela sobe ou diminui, né? Tudo vai depender do PIB, e aí dos juros que o PIB coleta, e a inflação, ela é convertida através desses juros. A venda de carros, tudo isso é questão de função crescente e decrescente. Vocês podem ver que tudo tem uma certa finalidade, né? Em saber se a pesquisa encontra um número maior ou um número menor. Então, o caso de função é mais ou menos isso. Quando você vê um gráfico com esse modelo, no caso, ele está iniciando aqui. Se ele está iniciando aqui, aí ele vai subindo, subindo, subindo e vem para cá. Por quê? Ah, mas esse aqui não podia começar aqui? Não. Sabe por quê? Porque ele sempre vai começar, né? Se ele for crescente, ele tem que começar da esquerda para a direita, certo? Sempre. A gente lê o gráfico da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Por exemplo, aqui, ó, da esquerda para a direita. E da esquerda, essa esquerda aqui, para a direita, ok? Então, se a gente faz a leitura dessa forma, a gente pode ver aqui ó, que o gráfico ele está caindo, ok? O gráfico está caindo. Aí aqui, ó, da direita para a esquerda, a gente percebe que o gráfico está crescendo. Então, vocês sempre vão saber, né? Ó, está caindo. Mesmo se não tiver nada, 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 nada. Certo? Se tiver até os dois da mesma cor, né? Porque aqui ele colocou um verde e um vermelho. Mas se tivesse os dois da mesma cor, você iria perceber por conta dessa regra, ok?
Então, tem essa aqui também, esse exemplo aí de crescimento. Aí agora a gente vai para a prática. E agora eu quero que liguem os microfones, porque eu vou querer ouvir, ok? Muito bem. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir, né? Que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, 2011 foi um ano muito bom. Então, gente, olha, vocês vão observar passo a passo. Aqui, nesse, nesse eixo horizontal, é o mês. Aí você vê janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pá, o ano de 2011. E aqui, né, esse eixo vertical é a venda. São as vendas do medicamento, no caso em real. O quanto ele lucrou, né, com essas vendas. E aqui são os pontos, né? Ó, em janeiro ele vendeu esse valor aqui, fevereiro esse valor aqui, vamos ver. Aqui já vem as alternativas, então não vou clicar mais nada não, porque vai dar a resposta e eu quero que vocês respondam, ok? Então, ele mostra os pontos, ó, tem hora que sobe, tem hora que desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, desce. É uma gangorra, né? Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Ó, veja só, aqui não tem cálculo, aqui não tem nenhuma conta a fazer. Ele só quer saber o mês em que teve a maior venda e o mês que teve a menor venda. Então, observem aqui o Junho gráfico. e agosto. Pronto, Letra vamos D. No caso seria a letra E. Então, vamos lá. Aí tem aqui, né? Ó, observando os gráficos, né? A gente vê o mês de junho no topo do gráfico aqui, né? Não tem nenhum outro maior. E em agosto, a gente vê o menor. Então, a resposta, qual seria? É a letra E. Junho e agosto. Ok? Ok. Então, tá vendo aí como, tipo, só um caso de observação, né? Só um caso de observação. E tem um oscilamento, né? Ele está pedindo para observar, mas não é necessário. Aí agora, ó, por que a função cresce e por que ela decresce, né? Por que ela cresce? Quando o valor de y aumentar, conforme o de x aumentar, temos uma função crescente. Ou seja, quanto maior for o valor do x, maior vai ser, né, o valor do y. Por quê? O y ele depende do x, ok? Agora, se for o contrário, né, vai acontecer o seguinte: conforme vai aumentando de forma negativa o valor do x, vai diminuir o valor de y. Então, vocês têm que observar bem esse lance de sinal, né, quando ocorrer cálculos de função. Só o lance do sinal que é exigido nesse caso. Pronto, agora temos essa questão do SAEP aqui. Muito bem. A função y igual a f de x é crescente para 1 menor ou igual a x, x menor que 3. Decrescente para x menor ou igual a 3, né? Não, 3 menor ou igual a x, x menor que 4. E é constante para x maior ou igual a 4. Então, vocês vão observar aqui, né, o gráfico que mais se adequa, aqui, ó, adequadamente representa a função y e o f de x é. Olhem bem para os gráficos e vejam aí qual desses gráficos é aceitável
nessa, nessa questão. Eu já sei qual é, mas vamos lá, né? Observe, ele vai crescer de 1 até 3, vai decrescer de 3 até 4 e vai ser constante, né? Vai ser constante. Letra C. Olha direitinho, a letra C, ele cresce do 1 Letra E. até o 4. Essa aqui não é de jeito nenhum, né? Porque ela não é constante em hora nenhuma. Essa aqui ele já vai descendo no 1. Esse aqui também vai descendo no 1. A letra E, vamos Letra ver. D. Letra E. Ó, Eu acho que é a letra E. a letra E, ele cresce até o 3 aqui, né? Tá vendo? Aí do 3 para o 4, ele desce. E do 4 em diante, ele é constante. Então, a resposta é a letra E. Aí tem uma observação. Ah, não. Tem outra aí, ó. Outra questão do SAEP. Observe abaixo o gráfico de uma função real definida nos intervalos -5 a 6. Olha só esse gráfico. Vamos ver o que ele quer. Então, a função é decrescente em... Observem aí aonde a função está decrescendo e qual intervalo e me respondam. Letra C. Letra D. Vamos analisar. A Eu letra acho que é C C. primeiro. Ó, a letra C primeiro. Bem, ela desce realmente até o -1, né? Do -3 ao -1, ela desce. Beleza. Aí, só que não tem 4 aqui, né? Ela é constante do 3 até o 5. Então, a letra C, ela já não é considerável. A letra D, né? A letra D, ela está aqui no -3. Quando chega aqui, gente, é porque realmente é 3 e 0, ok? Aqui, ó, 3 e 0, ela está decrescendo. Aí desce até o -1, do -1 até o 4 vai, beleza. Aí quando chega no 5, né, que do 4 até o 5 ele é constante. Não, do 3 até o 5, desculpa, ele é constante. Aí quando chega no 5, aí quando vai para o 6, ele desce. Então, é a letra D que é a resposta. Ok? O raciocínio aqui na primeira foi ok, beleza. Mas vocês têm que observar aqui, ó. É 3 e 5. Não foi... Ele é constante. Então, se ele é constante do 3 até o 5, então ele também é constante do 4 até o 5. Aí ele já não desceu. Aí, por isso que esse gráfico ele não foi considerável a letra C. Ok? Vocês têm que olhar esses intervalos aqui. Porque quando a gente trata de intervalos, né, a gente está sempre observando o eixo do X. Não é o eixo do Y. Bem, aqui eles explicam um pouco da aplicação, né? Vamos ver se a gente acerta essa. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia durante a semana. Então, vamos olhar o gráfico. Bem, aqui, né, ele diz que esse quadradinho representa a bactéria 1, 1 não, 2,
e a bolinha representa a bactéria 1. Então, observando aqui, né, a gente pode ver o crescimento e o decrescimento dessas bactérias. No caso, quando começou, aqui na segunda, né, começou com a 1 começou com 350 e a 2 começou com 1250. Aqui, ó. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias desse aí, ó, nesse ambiente de cultura foi máxima? Quarta. Na quarta. Será? Eu acho que é a terça. Eu acho que é terça, professor. Vamos ver, né? A terça tem um cruzamento aqui, né? Mas, mas será que é isso mesmo? Sexta, professor. Não, não chutem não. Observem bem o gráfico, viu, gente? Vocês estão deduzindo por causa desse ponto aqui, que está se cruzando? É isso mesmo? Ou vocês estão chutando? Eu deduzi pela cruzação, professor. Sim, Como assim? também. Como assim? Eu Transação. só tomei, professor. Eu acho que é terça também. Porque 1.100 mais 800 dá Vai dar... 1.900. Eu pensei nisso também. Porque é o dia que tem mais mais Tem mais. bactérias. Ah, sim. Agora sim fez sentido o que vocês estão falando. Tá entendendo? Porque vocês têm que somar o número de bactérias. É. Tá Sim, entendendo? por isso. Pronto, agora vocês falaram com mais sentido. Por quê? Porque ao somar, né, aí vai dar um valor, certo? De cada soma deles. E aí vocês vão saber qual foi o dia que teve mais bactérias nesse ambiente. Então, como vocês podem ver aí, né, é a soma de todos os valores de cada dia da semana. Aí, portanto, a terça-feira é a grande campeã do, do, do número de bactérias que esteve acoplado nesse ambiente de cultura. Ok? Pensem bem nisso, gente. Nunca chutem, tá entendendo? Porque o chute, às vezes, não vai para o gol, né? Bate na trave, vai para fora, o goleiro defende. Então, é sempre ser mais preciso na, na hora de responder uma questão dessa. Porque é um tipo de questão dessa que é boba, que faz a gente perder os nossos sonhos e deixar para o próximo ano. Então, agora na física, né? Na física, tem aí, ó. Um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir. Aí vocês olham bem o gráfico. Tá? O gráfico, né, a linha azul representa o pai, a linha verde representa o filho, né? Então, pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi o tempo de diferença? Quem ganhou a corrida? O pai. O pai.
Certo, o pai, né? Que vocês veem aí que no gráfico, né, o filho chegou um pouco depois. Né? Agora, com quanto tempo de diferença? Uns 3 segundos a menos. 3 segundos. Professor, para mim os tamanhos são iguais. Não, mas veja só. Eita, foi muito. Calma, quase que eu dava a resposta. Ó, aqui, né, o pai, ele saiu, né? Aí, quando chegou a um certo ponto, né, a um certo tempo, ele chegou em 100 metros. Então, aqui, né, foi o tempo que ele chegou em 100 metros. O filho saiu na frente, 30 metros na frente. Aí, ele saiu daqui, né, e chegou em 100 metros nesse tempo aqui. Um tempo depois do pai. Então, o pai ganhou primeiro, porque ele chegou em menos tempo. Ok? Ah, entendi. Aí a gente vê, né? O pai, né, ganhou a corrida, pois ele chegou aos 100 metros em 14 segundos. E o filho chegou em 17 segundos. Então a diferença foi de 3 segundos. Quem falou 3 segundos aí? Fui eu. Pronto, então, beleza, tá indo bem. Agora ele quer saber em que distância a distância, né, que do início do pai alcançou o filho. Quando eles chegaram a 70 metros, Exatamente, isso mesmo. 70 metros. O pai corre muito, né? Tá, o filho. Pronto, e agora esse aí. Qual foi o momento da ultrapassagem? O momento é o tempo, viu, gente? Dez segundos. Muito bem. Cerca de 10 segundos. Ok? Então, aqui é só uns jogos aí, se vocês quiserem jogar para entender, certo? Aí aqui não é tão importante. Aí tem essa Professor, também. ainda bem que aquilo ali na vida real, né? Porque quem é que consegue chegar em 100 metros no 10 segundos? Pois, gente, 100 metros é pouco, é 2 pontos. Tô falando uma corrida a pé, professor. Mas eu ia... mas é pertinho, de qualquer jeito. Professor, eu dobro no meu quintal. E é isso, gente. A nossa aula, né? Terminou. Temos aqui as referências, né? E as fontes, né? De pesquisa, se vocês quiserem pesquisar, ok? Esse slide já está disponível no Google Sala de Aula com o vídeo de ontem, né? E vamos abrir agora para as dúvidas, apesar que eu acho que a aula já acabou, né? Pior que eu nem sei. Essa aula vai até 10h25.